É só mais um pouco e eu tentarei fazer tudo para que valha a pena mais estes minutos aqui juntos num evento que eu hoje acompanhei, felizmente, de uma enorme qualidade. Parabéns, professor Elis, fantástico, e muito obrigado pelo convite e por permitir que eu me junte a um evento com esta qualidade. Bem, a mim propuseram que falasse deste tema, educação e saúde como indução de políticas públicas. Como eu entendi foi como é que nós associamos educação e saúde, criando a partir daqui a inevitabilidade das políticas públicas terem que atender a esta associação. Devo estar Ok. Portanto, o que me proponho é falar rapidamente, naturalmente, a senhora moderadora está a ser absolutamente escrupulosa no cumprimento do tempo e faz muito bem. Então, muito rapidamente, conversar aqui convosco sobre estes 3 pequenos aspectos. A relação entre a educação e a saúde, assinalar aqui 3 pequenos aspectos, eu disse 3, algumas questões de partida, falar sobre a incontornável presença da educação na atenção primária e saúde, e depois o que é que a minha área, e aqui aproveito para me apresentar um pouco mais, eu na verdade sou da educação permanente, sou doutorado em educação permanente, entrei na saúde porque há 20 anos a minha colega professora da Universidade de Coimbra, professora Marília Dourado, que coordena o mestrado em cuidados continuados e paliativos, me contactou a dizer que queria introduzir no mestrado uma disciplina exatamente de metodologias de formação, principalmente de modelos de formação de pessoas adultas, e achava que eu era a pessoa indicada para assegurar essa disciplina. Desde aí foram mais de uma dezena de grupos de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, gerontólogos, que passaram por esta disciplina e que me permitiram um diálogo e uma conversa que tem sido muito enriquecedora para mim. Não sei se eles levam alguma coisa da disciplina, mas eu, naturalmente, vou mudando a forma como olho para estas coisas. Depois, nos últimos tempos, talvez por essa razão, tenho estado muito empenhado em orientar trabalhos de doutoramento mais ligados ao setor da saúde. Estava agora a ouvir a interveniente anterior e a lembrar-me que recentemente tenho uma tese defendida e outra quase a ser apresentada que tratam de respostas pedagógicas inovadoras, se quiserem, na vossa perspectiva, trilhas formativas ou educativas, que foram incluídas no AVASUS, não é? Portanto, desenvolvidas por doutorandos que estão, num caso já terminado e noutro caso que está a terminar agora, doutoramento na Universidade de Coimbra em Estudos Contemporâneos. Também temos mestrados profissionalizantes, num caso em Educação Social, e eu tenho orientado exatamente nos Centros de Atenção Primária e Saúde alguns desses estágios, que é um ano, segundo ano de mestrado, e, portanto, vou tentar juntar isto tudo num cocktail e trazer-vos 2 ideias centrais que eu acho que podem ter um contributo interessante da educação para complementar, não tenho a veleidade de dizer para melhorar, mas para complementar aquilo que já é em Portugal maravilhosamente feito pelos serviços de atenção que nós chamamos pelas unidades de saúde familiar. Eu lembro-me que sou de uma cidadezinha do Nordeste português e durante a minha infância e adolescência os problemas de saúde, de mortalidade infantil, de sofrimento das pessoas eram absolutamente impressivos, a todos os níveis, e hoje a qualidade de vida não tem nada a ver com aquilo que foi a realidade que eu vivi nos primeiros anos da minha vida. E, portanto, isso deve-se aos profissionais de saúde, mas acho que podemos, naturalmente, fazer um pouco mais. Se olharem ali, então vamos a esta relação de educação e saúde. Se olharem para os objetivos do milénio, ou os objetivos de desenvolvimento que estão ali à entrada para o ano 2030, veem que, primeiro, queremos, obviamente, erradicar a fome. Todos subscrevemos, não é? Segundo, erradicar a pobreza, evidente. E depois, de imediato, aparecem 2 objetivos que têm a ver com a nossa conversa aqui hoje. Saúde de qualidade e educação de qualidade. O que eu vos quero chamar a atenção é que isto é exatamente uma relação estruturante desde o projeto civilizacional que
que nós chamamos de modernidade. A modernidade marca-se exatamente, primeiro, naturalmente, pela produtividade do trabalho, pelo aumento da produtividade do trabalho, porque só o aumento da produtividade do trabalho é que gera a riqueza suficiente para que nós possamos ter uma aposta na ciência, na construção do conhecimento, na melhoria continuada da técnica, das respostas práticas que podemos dar para as diferentes atividades da vida e depois para uma aposta nas políticas sociais. Que elas, eu quero traduzir isso naquela espiral, que elas são naturalmente interdependentes. Sabemos que pessoas mais educadas, com níveis mais educadas no sentido de níveis mais elevados de escolaridade e com literacia, níveis de literacia mais elevados, são obviamente níveis de qualidade de vida e bem-estar também mais elevados. Aliás, os resultados do PIAAC, eu depois falo-vos do PIAAC, se vocês quiserem saber o que é o PIAAC, demonstram um pouco isso. Tudo isto, com o objetivo da modernidade, é a garantia de igualdade de direitos, deveres e oportunidades para todos. Ora bem, em síntese, então, os avanços, a ideia da modernidade, eu traduzo naquilo que são os aspectos fundamentais da modernidade para mim, os avanços da ciência e da técnica têm obrigatoriamente que beneficiar todos e todas. É indispensável promover transformações ou formações. Eu já vou fazer esta distinção. O que é formação e o que é transformação? Pessoais, organizacionais e comunitárias, portanto, nas pessoas, nas organizações, desde logo nas organizações de saúde, naturalmente, e comunitárias, nas comunidades de vizinhança, nas comunidades culturais, nas comunidades profissionais, para que esses avanços contribuam para melhorar a saúde e o bem-estar de todos. As políticas públicas têm respondido a isto. Até agora estamos apenas no óbvio, não é? Passaram de uma fase em que se centravam essencialmente na doença, tinham uma ação que eu chamaria de reativa, existia problemas, era preciso atuar sobre os problemas existentes, não é? Depois passamos para uma fase de cuidados de prevenção, significava que tínhamos uma ação essencialmente proativa, sabíamos que os problemas naturalmente podiam acontecer e, portanto, íamos preparando as pessoas dentro daquilo que é a previsibilidade possível, porque também a saúde, tal como o trabalho, é um ambiente de forte imprevisibilidade, não é? Mas dentro daquilo que é possível prever, nós procurávamos antecipar e preparar as pessoas para o que poderia acontecer. A promoção é diferente, não é? E eu vou dar-vos a minha ideia de promoção. A promoção é nós envolvermos todos, e todos, quando digo, é mesmo todos, como diria o Papa Francisco, não é? E desde aqui o meu preito de respeito e pelo falecimento do Papa Francisco, pelo reconhecimento da importância que ele teve nos últimos anos no mundo, é todos, responsabilizarmos todos por criarmos ambientes da melhor qualidade de vida e mais saudáveis. Todos, como diria o Dostoiévski nos Irmãos Karamazov, eu sou responsável, todos somos responsáveis por tudo e eu mais que os outros todos. Não sou responsável porque eu fiz alguma coisa de mal. Sou responsável porque temos obrigatoriamente de nos sentir responsáveis por uma melhoria contínua das situações, neste caso estamos a falar de saúde e de bem-estar. Claro que para que isto aconteça, nós precisamos de uma contínua mudança de comportamentos de todos nós, dos profissionais e das pessoas, não é? Ora, como diria a minha amiga Cleide, somos amigos desde há 10 minutos, não há mais, há uma hora, mas eu ouvia de manhã começar a fala dela, obviamente não há mudança de comportamentos sem haver aprendizagens, não é? As aprendizagens são essenciais para mudar os comportamentos. Agora, qual é a diferença entre aprendizagem e educação? É que nós podemos aprender a desenvolver aprendizagens que são deseducativas, não é? Portanto, a educação é a associação virtuosa de valores e conhecimentos numa direção, num sentido que nós desejamos. E é isso que tem que ser empreendido por qualquer, enfim, por qualquer instituição e, em particular, por qualquer organização de saúde. Ora bem, eu trago-vos aqui 3 propostas
uma legal e outras duas que procuram cumprir esse enquadramento legal, que neste momento acontecem em Portugal e que eu, de alguma forma, neste caso em particular, é um dos exemplos dos estágios que eu tenho orientado em conjunto com os profissionais de saúde numa unidade de saúde familiar em Portugal. O Decreto-Lei 2008 de Portugal diz que todas as unidades de saúde familiar, os centros de saúde ou os centros de atenção primária, devem ter uma unidade de cuidados na comunidade. E esta unidade de cuidados na comunidade presta apoio psicológico, social, domiciliário e comunitário, mas tem a responsabilidade de promover a educação para a saúde. E as unidades de saúde familiar em Portugal, deixem-me voltar atrás, só para vos chamar a atenção que aquela é a unidade de cuidados da comunidade do Centro Norte de Matos, que é onde estagiou, onde têm estagiado os meus orientandos de mestrado, e que tem um trabalho a todos os títulos meritório. O ano passado tivemos um encontro em Coimbra, onde estiveram representantes da Fiocruz, da Universidade Federal do Maranhão, da área da saúde, e eu tive a oportunidade de levar lá os colegas, 20 colegas brasileiros, médicos, enfermeiros e técnicos de saúde, e foi muito interessante a conversa que tivemos à volta da atividade desta unidade de cuidados na comunidade. Eu vou voltar depois a explicar um pouco isto. Bem, como sabem, há um movimento surgido no Reino Unido e que agora a própria Organização Mundial de Saúde assumiu como seu, como importante, né? Até produziu aquele toolkit, portanto, aquele kit de ferramentas, que é a ideia da prescrição social. E a prescrição social parte deste princípio. Devemos ligar os utentes do cuidado de saúde primários com os recursos de apoio existentes na comunidade. Até porque, diz a Organização Mundial de Saúde, promover cuidados integrados baseados na comunidade pode ser a melhor solução para lidar com problemas como a ansiedade, o mau humor ou a solidão. A Escola de Saúde Pública, em Portugal, assumiu um pouco esta ideia e, numa iniciativa de um médico, o Dr. Cristiano Figueiredo, que eu convidei para ir a Coimbra, nesse encontro não pôde, mas foi uma das pessoas da equipa, uma farmacêutica que esteve lá a conversar connosco sobre isto, começou esta iniciativa no centro de Lisboa, com elevado sucesso, que os próprios meios de comunicação social, ou como se diria no Brasil, a mídia, né, fez notar. E diz ali naquela notícia, cerca de 900 utentes que recorreram a centros de saúde, os tais centros de atenção primária, saíram da consulta com uma prescrição social, como Isabel, que andava ansiosa e, em vez de medicamentos, recebeu uma receita para frequentar a Universidade Sénior. A própria Escola de Saúde Pública, agora já associada com municípios portugueses, ou com uma comunidade intermunicipal do Alentejo. O Alentejo é uma região que fica a sul de Lisboa, aliás, a sul do Rio Tejo, né, como o nome diz. A Associação Intermunicipal é uma associação de municípios, porque para ganhar escala e ter outras respostas políticas se associam, e então desenvolveu aquele programa, que tem ali aquele manual e que pode ser consultado, está online, e, na verdade, define esta ideia. Portanto, a prescrição cultural visa promover a saúde e o bem-estar através da integração de atividades culturais e criativas no dia-a-dia dos cidadãos, que apresentem um quadro de patologias de doença mental ligeira ou moderada, como a depressão, a ansiedade, o burnout, entre outras. A iniciativa articula cuidados de saúde primários, municípios, portanto, os equipamentos municipais, entre eles o tecido cultural. Então, em termos muito gerais, naturalmente que nós temos que planear políticas, em Portugal como no Brasil, mas nós em Portugal estamos neste momento exatamente a desenvolver este processo. Estamos a passar competências do Estado Central para os municípios. Portanto, os municípios estão a ficar com as competências e responsabilidades na área da educação e na área da saúde. Ainda não são todas, mas o processo está a decorrer. Ora bem, então a ideia é exatamente que, a nível local, nós pensemos, obviamente, nas organizações, nos centros, daqueles centros de
saúde, nas unidades família nas ULS, de saúde familiar, e nos domicílios também está isso, nas residências das pessoas, que isso também está na legislação, e há uma responsabilidade das unidades de saúde familiar de terem esta atenção com a intervenção domiciliária. Mas o que estivemos aqui a falar é da necessidade de ter atenção a um terceiro meio. Um terceiro meio que se organize em termos municipais para dar resposta juntamente com as unidades de saúde familiar, para que as pessoas possam incrementar progressivamente a sua qualidade de vida e dessa forma diminuir, voltando atrás, haver aqui uma dinâmica integrada de promoção de saúde. Ora bem, então isto exige, e é a minha primeira premissa, que é para vocês discutirem comigo no final, aquilo que eu acho que é, talvez, eu juntaria aquelas competências que foram faladas do profissional de saúde a trabalhar num centro de atenção primária, que é o diagnóstico, ou se quiserem, um conhecimento aprofundado e integrado do território onde se situa. É por isso que a minha equipa de pesquisa em Coimbra, que a doutora Cristina conhece muito bem, nós chamamos de territorialização da educação. Construir as coisas a partir do território. E estes são alguns trabalhos que nós fazemos, que é muito interessante para o que eu vos estive aqui a contar. Por exemplo, pegando neste município, nós conseguimos fazer aqui uma georreferência de todos os espaços com potencial educativo neste município. Por exemplo, neste caso, temos aqui os espaços culturais, identificando-os com a sua agenda de atividades, as suas possíveis atividades educativas. Aqui, os espaços desportivos, os espaços naturais, onde podemos fazer trilhas, percursos, outdoor learning, que é outra das coisas que nós associamos nestas atividades, e, por fim, espaços sociais. Há alguns problemas em Portugal, por exemplo, pessoas que estão internadas no hospital e que depois, por não terem uma retaguarda familiar, há dificuldade da sua saída. E, portanto, precisamos de organizar também socialmente o território para encontrar todas estas respostas. Então, o que eu vos trago de novo, nesta ideia, no nosso trabalho em Coimbra, que temos feito com alguns municípios, é exatamente desafiar os municípios a pensar as políticas de outra maneira. Eu não quero que as competências venham de Lisboa, por exemplo, para Vila Nova de Famalicão, que foi o município que vos mostrei, para que Vila Nova de Famalicão tenha também uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Educação. No fundo, o que os municípios podem fazer é replicar localmente o que acontecia em Lisboa, o que acontecia no Estado Central. Nós aqui temos que ter um planeamento que é específico, que responda a problemas específicos, nomeadamente de saúde, participado pelas pessoas, por toda a gente. De manhã, o professor de Medicina dizia, está na hora do pessoal de saúde exigir, está na hora de todos exigirmos. Não é? Nós temos que ser, as filosofias do século XX, trouxeram-nos essa responsabilidade. É uma palavra que eu já digo segunda vez, não se esqueçam. Trouxeram essa responsabilidade de nós sermos construtores da nossa realidade. E, portanto, esta ideia de darmos a possibilidade às pessoas de participarem nestas respostas e o planeamento a nível local tem que nos trazer respostas que a nível central nunca seriam pensadas, porque não entenderiam esta ideia do específico e do participado. Segunda ideia, né? Já vos falei do conhecimento circunstancial do território e agora nós não podemos só falar de espaços. Eu admiro muito aquela prescrição a uma senhora de ir para a universidade de tempos livres, mas isso não me chega. Eu preciso é que esta pessoa vá para um espaço que lhe pode dar respostas educativas, mas preciso que essas experiências educativas sejam verdadeiramente educativas. Ora bem, dentro da minha área de conhecimento há um consenso que todos assumimos, que vocês assumirão também com toda a certeza. Hoje aceitamos de forma muito pacífica que o que verdadeiramente desejamos do ponto de vista educativo é que consigamos converter o nosso cotidiano, o cotidiano de todos, num processo de aprendizagem e de educação. Portanto, aprendizagens que, juntando saberes e valores,
contribuam para esta construção coletiva de sociedades mais bem-estar. Do outro lado, o que nós precisamos é que isso se converta na transformação da nossa vida. Senão, nós estamos fartos, e isso é muito importante, por exemplo, eu tenho sempre esse cuidado quando as pessoas falam de trilhas educativas para Avaçus. É muito bom nós fazermos trilhas educativas. É muito bom termos tecnologias fantásticas. Mas o problema não é esse. O problema é a transformação da ação das pessoas. Essa é que é a questão, e isso é que nós temos que cuidar. Ora bem, é exatamente isso que eu trago nestes 2 últimos slides. Primeira ideia. Nós temos que encontrar respostas educativas de acordo com as características das pessoas. Naturalmente, esta ideia que está ali vem de um autor que eu gosto muito, que diz que nós temos, ao longo da nossa vida, em termos gerais, 2 momentos de desenvolvimento. Eu já vou à palavra desenvolvimento. O primeiro traduz-se pela descodificação de rotinas biológicas e codificação de rotinas sociais. Não é? É aquela ideia que eu estou com vocês conhecem, não é? Quem teve a experiência de ver uma criança a comer a sua primeira papa. Passem para a mão daquelas facas e daqueles garfos, que obviamente não constituem perigo para a sua saúde, e eles batem com as facas, batem com os garfos, metem papa, atiram papa, e o que é que nós passamos a dizer às crianças? Vamos lá, senta direitinho, pega nesta faca, pega na colher com esta mão, vamos cortar pedacinhos pequeninos. Estamos a fazer exatamente a descodificar rotinas biológicas e a codificar rotinas sociais. É isso que a escola faz, é isso que fazem os grupos todos por que passamos. No fundo, a escola, principalmente o ensino fundamental, ou se quiserem a escolaridade básica, nós vamos transmitir os conhecimentos e os valores que achamos que são essenciais para cada um de nós poder ser cidadão na sociedade atual. Ora bem, a verdade é que, para além destas sequências socializadoras, há uma educação que decorre da própria vida, não é? E é uma educação não formadora, se quiserem. Bem, numa primeira fase ainda é formadora, porque lá está, estamos no primeiro ciclo de desenvolvimento. O tal autor diz, a partir da juventude, nós temos a possibilidade de recuar às nossas aprendizagens, à nossa personalidade, aos imprintings culturais que construímos muitas vezes, até de forma acrítica e não completamente consciente, e pensar sobre eles e transformá-los. Portanto, à medida que a nossa vida vai avançando, nós começamos a dar mais espaço a essa dimensão da nossa vida. Mas transformar aquilo que aprendemos em processos de socialização tão longo não é fácil. Diz o mesmo autor, por vezes é tão complexo que nós precisamos de dilemas desorientadores. Não é? Alguma coisa que mexa definitivamente com a nossa vida. Porquê é que a saúde é importante? Porque a saúde traz-nos dilemas desorientadores e conseguimos construir, através de uma linguagem sobre a saúde, os dilemas desorientadores que podem iniciar estes processos de mudança. Então, enquanto numa primeira fase eu devo ter uma formação essencialmente socializadora, a quem interessa ao sujeito cognitivo, eu proponho aprendizagens e vejo se a pessoa aprendeu ou não aquilo que a sociedade deseja que a pessoa aprenda. Numa segunda fase, esta dimensão educativa deve ser essencialmente transformadora, suportada na compreensão da ação cotidiana para a transformação da ação. E eu fiz aqui uma nova representação de tudo isto, chamando a pedagogia da responsabilidade, uma coisa que eu ando agora muito preocupado a trabalhar e a escrever sobre ela. Já agora deixem-me dizer-vos, faz 2 anos que faleceu Paulo Freire, que para mim é um pedagogo de grande referência, não é? E esta palavra responsabilidade é uma curiosidade. Veio-me um dia a ideia que eu resolvi pôr na telinha do meu computador os títulos todos dos livros de Paulo Freire. E disse para mim próprio, está bem, ok, já leste isto tudo, e agora se tivesse a escrever um livro que acrescentasse alguma coisa de novo, o que é que escrevias? E levei-me a ideia de pedagogia da responsabilidade. O que é a ideia da pedagogia da responsabilidade? É isto que nos leva a fazer este movimento, de compreender e explicitar, claro que não vou entrar em pormenores, isto é muito vigotskiano, depois, se quiserem, até online a gente pode ter conversas sobre isto,
da situação atual, da minha situação vivencial. Refletir criticamente é refletir sobre as causas das minhas convicções, daquilo que orienta a minha ação cotidiana. Porquê é que eu faço isto desta maneira? Não há razões, não há possibilidades de fazer isto melhor? O que é que me limita nestas minhas escolhas? Depois, desvendar e criar realidades. Para isso, eu preciso de me alienar, preciso de abandonar os papéis atribuídos. Claro, envolver-me em projetos. Projetos realistas, mas projetos desafiadores. E para isso pode ser necessário eu juntar-me às outras pessoas e juntar-me dentro das organizações de saúde, porque as organizações de saúde, quando querem, têm força, não é? E têm representatividade. E, obviamente, com os utentes, reivindicarmos condições para a realização de projetos que sejam desafiadores e realistas e que deem sentido à transformação da minha vida. Depois, eventualmente, se eu esqueci-me de dar a minha definição de desenvolvimento, podia voltar atrás. Isto foi na altura que a moderadora me disse o tempo que me faltava e eu fiquei aqui um bocadinho. Mas volto a dizer, o meu entendimento de desenvolvimento é uma transformação orientada a partir dos recursos disponíveis. Ora bem, se eu tiver mais recursos, a minha transformação pode ser mais desafiante, mais ambiciosa. E depois, naturalmente, terminar numa ação transformadora e voltarmos eventualmente a um ciclo. O que é que eu quero dizer? Nós precisamos, neste nosso processo, de um apoio biosociocognitivo. Eu preciso de me confrontar com outras pessoas, mas preciso essencialmente de um profissional que caminhe comigo, né? E esse profissional, eu vou já para as palavras próximas, não pode ser o prescritor que me diz faça isto, ponto final, não é? Não é essa a ideia. Não pode ser alguém que presta cuidado e que tem comigo uma relação muitas vezes afetiva e até de prestação de serviços, portanto, não é essa a ideia. Os franceses, os autores franceses que eu gosto e onde fui buscar estas ideias, têm duas expressões para isto que não resultam, infelizmente, em português. A primeira palavra é acompanhateur. Acompanhateur é alguém que caminha ao lado, não é? Vamos lá, verdadeira mudança, vamos caminhar juntos. Ora bem, a palavra em português dá acompanhante. Pois é, não era fácil dizer que eu sou acompanhante de alguém ou alguém minha acompanhante, não é? Então, a segunda palavra ainda era mais interessante, que é passeur. Passeur traduz-se em português por passador. Bem, também não é fácil usarmos esta palavra. Mas antigamente, aqui não existia, talvez no Brasil, mas em Portugal quem era o passador? Era alguém que ajudava as pessoas a passar fronteiras para um futuro melhor, para uma realidade melhor. Estas palavras eram fantásticas para traduzir isto, mas pelo uso que temos da língua portuguesa não se justifica. Ora bem, mas temos que perceber que é um profissional. Não pode ser um prescritor. Claro, o prescritor é um profissional, o médico tem que prescrever naturalmente. Não é? Mas não é alguém que diz, deste prescritor eu podia pôr guru. Não é alguém que me diz o que eu vou fazer. Não é? Eu tenho que ter consciência que isto é uma transformação que eu empreendo responsavelmente. Então, à falta de melhor, eu chamo-lhe mediador. Este mediador de transformações pessoais e sociais. E, se quiserem, este é o meu segundo contributo. Aquelas equipas de cuidados à comunidade necessitam de mediadores de transformações pessoais e sociais. As instituições de atenção primária, se querem apostar na educação em saúde, ou educação para a saúde, necessitam destes profissionais. E agora, só para vocês verem que eu faço slides bonitos, está bem? Que eu faço slides muito bonitos. Alguém que comigo faça este percurso, dando uma liberdade para que eu possa... E o que é esta ideia de responsabilidade? É eu responsavelmente ser capaz de retirar os obstáculos que impedem que eu tenha o controle racional da minha vida. Não é? Ainda que muitas vezes, ou desejavelmente, isto pode acontecer individualmente, mas desejavelmente eu posso fazer isto de forma coletiva para ganhar força quando preciso de mobilizar recursos para a minha transformação. Agora olhem para o slide, então a ideia é fazer exatamente este percurso conjunto. Não é? Para quê? Naturalmente, para o incremento progressivo de mais saúde e bem-estar. Último slide, para eu cumprir. Como sabem, estamos a iniciar o conclave
Até parece que não sou muito religioso, não sei lá muito bem. Mas sim, gostei muito do Papa Francisco e também estou expectante, só para vos dizer que sou ex-seminarista, não é? Portanto, tive 5 anos da minha vida no seminário, não é? Pronto, e estas coisas, lá está, estão a ver o processo de socialização? A gente pode sair do seminário, mas o seminário demora muito a sair de nós. E eu digo-vos que, enfim, faço os meus esforços. Bem, então aquilo, como sabem, é um fragmento de um fresco que o Rafael pintou numa das capelas do Vaticano e que se chama A Escola de Atenas. E aquele caso em particular representa Platão com um dedo a apontar, não é? Para o ideal. Não é? Ora bem, e a ideia, eu queria recordar exatamente que isto é um percurso que a humanidade faz há há milhares de anos. Neste caso é 2500, mas há milhares de anos. Jules Michelet, que foi o primeiro autor de uma história de França, escreveu que a história da humanidade não é mais que uma luta prometeica que os humanos travam para se livrar das falsas crenças e dos obstáculos naturais. Ora bem, então eu vejo isto desta maneira. Quem é da área das ciências exatas percebe isto bem. Aquela linha reta que está ali em cima, eu imagino exatamente aquela teoria grega. Teoria, como sabem, era a visão do divino. Aquilo que nós queremos para a sociedade, não é? E eu imagino essa sociedade ideal para a qual o Platão apontava como aquela assíntota. Aquela linha reta é uma assíntota, não é? Uma assíntota é uma linha reta de que uma curva se aproxima infinitamente sem nunca lhe tocar. Ora bem, então, definido aquilo que queremos, nós temos obrigação, enquanto instituições de saúde, educativas, de trabalho, para cumprir este projeto da modernidade que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentado nos colocam e que deve ser central na nossa vida cotidiana, nós devemos envolver-nos nesta procura que a linha assíntota traduz. E depois, tal como o Platão escreveu na República, ficarmos conscientes de que estamos responsavelmente a modelar, segundo queremos, a cidade feliz. Neste caso, eu diria a cidade saudável, ou a sociedade saudável. Não tomando à parte um pequeno número para os elevar a este estado, mas a cidade inteira, e particularmente aqueles que mais precisam. Muito obrigado pela vossa atenção.